marcas da ditadura, que para mim são inúmeras, e as mais visíveis estão nas suas estruturas militares. Depois, essas estruturas não passaram por nenhum processo de adaptação ao modelo democrático. Não foi feito nenhum esforço de recuperação ou de reeducação dessas. Elas continuam agindo e atuando da mesma forma que agiam e atuavam no período discricionário da ditadura. E aí o exemplo evidente, mais evidente, é o de Amarildo, esse que eu já citei aqui, e que foi a repetição literal de tudo que ocorria com a gente. Esse caso Amarildo, realmente, eu acho que ele é expressivo, ele é emblemático, porque ele reproduz literalmente o comportamento que as forças repressivas adotavam na época da ditadura. Um exemplo muito imediato. O deputado Rubem Paiva, ex-deputado federal, e um dos que compõe a lista dos desaparecidos políticos do país, foi sequestrado em sua casa por volta de 1971, acho 70 ou 71, ao lado de sua esposa, foi levado para um quartel do Exército, foi torturado, morreu sob tortura, fizeram desaparecer o corpo, criaram encenação cinematográfica nessa época, dizendo que ele tinha sido, que ele, ao ser transferido de um departamento do Exército para outro, as forças revolucionárias tinham tentado sequestrá-lo e aí tinham levado. Né? Eles queimaram o carro que teria sido usado para essa coisa e tal. Bom, isso não dá. Né? E aí ficou a história que eles passaram a contar até recentemente, quando começou-se a descobrir toda a verdade, a partir das investigações da Comissão da Verdade, a partir de várias investigações, começou a ver que aquilo tudo era mentira. Amarildo foi preso na porta da sua casa, era um trabalhador, não envolvido em nada de droga, não envolvido em nada de crime organizado, foi preso por suspeita, torturado, tentaram salvá-lo levando ao hospital, mas não deu certo, e fizeram desaparecer o corpo, contando uma história muito semelhante à que se contou no caso específico de Rubem Paiva, mas de vários outros, dezenas de outros casos na época. Ele teria sido, como não havia mais forças revolucionárias para sequestrar, Amarildo teria sido sequestrado pelos traficantes. Teria sido levado. Então a mesma coisa, as mesmas desculpas e o mesmo comportamento. As autoridades, inclusive, passaram um mês ratificando essa história fantasiosa de que ele teria sido preso, levado para a investigação, solto, e aí os traficantes o teriam sequestrado. Então, quer dizer, é uma repetição literal. É o caso mais expressivo por isso. Mas esse caso, embora tenha esse caráter de ter ficado mais conhecido e mais emblemático, é um caso que se repete diuturnamente na ação das polícias militares de um modo geral. Eu acho, por exemplo, que é uma palavra de ordem correta, a desmilitarização dessas polícias. Você tem que extinguir para depois recomeçar num processo diferente dentro dos moldes democráticos, porque senão você não vai conseguir nunca que isso se transforme numa instituição efetivamente democrática.